Meu nome é Carlos André da Silva, sou empresário. Eu nasci no estado de Alagoas, numa cidade muito pequena. Eu vi muita miséria na minha vida. Eu tinha uma fonte de renda e a minha avó dependia de uma aposentadoria. Eu lembro que ela recebia a aposentadoria hoje e durava 3 dias. Ou seja, 27 dias do mês a gente passava fome. Eu não tinha um sapato para usar, eu não tinha comida para me alimentar. Eu lembro que de manhã eu acordava e não tinha um pão para me comer. Eu estudei só até a 4ª série, porque ou eu estudava ou eu trabalhava, né? Eu não via nenhuma expectativa de vida, porque eu fui criado sem pai, sem mãe, numa cidade pequena, cidade tinha acho que 35 mil habitantes, e eu lembro que eu recebi um convite de um amigo meu para vir para São Paulo, com 20 anos de idade, foi quando eu decidi vir para São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, eu me deparei com muitas situações que eu vivi lá em Alagoas, que eu fui morar na beira de um córrego, num barraco. Eu lembro que quando chovia, o córrego transbordava, então entrava água dentro do barraco. E ali passava barata, passava rato. Eu tenho pavor de rato. Um dia eu acordei com um rato andando por cima de mim. Enfim, era uma vida totalmente destruída, sem expectativa de vida. Eu lembro que eu saía muito para procurar emprego lá quando eu cheguei em São Paulo e eles não davam muita importância para mim, porque pelo fato também de eu não sei falar direito, o meu português não é um português correto, pelo fato de eu ser nordestino também. Eu lembro que eu entregava muito currículo e eu não era chamado. E eu lembro que eu cheguei a arrumar alguns empregos, mas eu trabalhava e daqui a pouco eu estava desempregado de novo. Eu falava que eu era católico, eu falava que eu tinha uma crença em Deus, que eu cria em Deus, mas até então aquele Deus nunca fez nada por mim, porque eu vivia na miséria, eu vivia doente, eu vivia desprezado. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava sentado num sofá, um sofá velho que tinha lá no barraco, e a televisão ligada, e eu vi o homem de Deus falando: você que está aí, que não acredita mais nem em você, você que está doente, você que está morando nesse barraco aí, você que está desesperado, querendo dar cabo da sua própria vida, eu faço um desafio com você, venha amanhã na igreja. E eu lembro que ele fez um desafio, estava no final do programa, era 10 para as 2 da manhã, ele fez um desafio lá com um copo com água, para beber o copo com água, e na hora eu corri lá, peguei um copo com água, que na verdade só era o que tinha também dentro da geladeira, água, e eu tomei aquela água, ele fez aquela oração, e eu lembro que eu fui dormir e apaguei, dormi, acordei no outro dia, coisa que eu não conseguia dormir, eu acordei decidido, eu falei: não, eu vou nessa igreja, eu vou hoje. Eu fui para a igreja, peguei o ônibus, eu lembro que eu peguei o ônibus, fui para a igreja, e com os R$ 10, paguei a condução, era R$1,60 na época, e eu lembro que eu fui pensando, eu vou pagar R$1,60 para ir, e reservei R$1,60 para voltar, e eu falei: o restante eu vou comprar um pão, vou comprar um refrigerante para mim comer à noite. Só que durante a reunião foi muito forte, eu lembro que o bispo fez um desafio lá, e eu já tinha recebido a oração, já tinha recebido a palavra, e aqueles R$5 eu fui lá e coloquei no altar. E voltei para casa feliz da vida, porque aquela reunião, sabe, me renovou, me deu uma visão diferente, fez eu pensar que existia solução para mim. E eu queria ser curado, eu queria sair daquele barraco, eu queria um emprego, eu queria um prato de comida. Só que quando eu cheguei na igreja, eu fui ver que o meu maior problema não era esses. O meu maior problema era que eu não tinha a presença de Deus, que eu não tinha a direção de Deus. Eu ouvi o homem de Deus falar que a gente tinha que receber o Espírito Santo, que a gente tinha que priorizar o batismo com o Espírito Santo. Isso foi gerando dentro de mim uma vontade. Eu comecei a olhar para a minha vida e eu comecei a pensar, eu falei: eu não tenho nada disso que eu quero, porque eu não tenho o Espírito Santo. A partir do dia que eu recebi o Espírito Santo, eu sei que tudo vai mudar na minha vida. Eu lembro que na hora da busca, eu estava me entregue totalmente à reunião. E eu lembro que na hora da busca eu comecei a falar com Deus, comecei a buscar, e naquela hora me veio uma alegria, me veio um gozo na alma, e eu comecei a rir e chorar ao mesmo tempo. Eu não sabia aquela alegria que estava acontecendo comigo. E ali eu tive a certeza que eu fui selado com o Espírito Santo.
Ali eu me tornei o homem mais feliz do mundo. Mesmo eu continuando trabalhando para os outros, trabalhando nessa empresa que eu estava, mas eu me sentia ali o homem mais feliz. Porque dentro de mim eu me via grande, eu me via um homem, sabe, invencível. Até que veio a fogueira santa. Eu já estava decidido a não só sacrificar financeiramente, mas a minha vida também já estava no altar. Eu já estava decidido a servir esse Deus pro resto da minha vida. E foi quando veio a fogueira santa e eu decidi a vender o barraco. Eu já tinha recebido o Espírito Santo, eu tinha certeza que Deus era comigo. Porém, a minha vida tinha andado, mas não tinha ainda andado da maneira que eu queria. Foi quando eu falei, eu vou vender esse barraco, vou sacrificar. Eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo. Então, Deus não vai me desamparar. Deus não vai me deixar faltar nada. Foi quando eu vendi o barraco e sacrifiquei. Coloquei no altar, numa fogueira santa. E a partir daquele dia, isso foi no domingo. Na segunda-feira, Deus me deu uma ideia de eu alugar um comércio que tinha próximo lá da avenida que eu morava. E eu anotei o telefone, liguei para a proprietária, desse salão, e ela marcou o dia comigo para a gente olhar, e eu dei a minha palavra para ela. Falei, dona, eu vou passar para esse salão e eu vou pagar para a senhora todo mês certinho, vou lutar para me pagar. Eu não tenho nem ninguém para dar uma palavra por mim, é a minha palavra. Ela aceitou, e eu comecei a trabalhar nesse comércio, eu e um ajudante, e Deus foi abençoando dias após dias. Dias após dia, o movimento foi aumentando, foi crescendo, Deus foi me dando sabedoria, o que eu tinha que fazer no comércio, e a coisa foi fluindo de uma maneira que eu tive que sair daquele salão, que já ficou pequeno, e eu fui para outro salão, para um bairro mais nobre. Hoje o salão cabe mais de 20 automóveis, o salão tem estufa, tem refeitório, tem escritório, eu moro em casa própria, a casa tem garagem para 4 carros, tem suíte, tem ar-condicionado, tem 4 banheiros, coisa que no meu barraco não tinha nenhum banheiro. Tem jardim na frente de casa. Deus abençoou de uma forma que nem nos meus melhores sonhos, eu nunca tive um sonho de morar do jeito que eu moro hoje. Mas tudo através daquele sacrifício que eu fiz. Eu coloquei o meu tudo no altar e Deus me deu coisa que eu nem pensei de ter. Eu queria na verdade, quando eu cheguei na igreja, eu queria um prato de comida, eu queria um emprego, eu queria ser curado da doença, era isso que eu queria. Mas Deus foi me dando muito mais além, porque eu não neguei para o altar. O que Deus me pediu, eu dei. E não só foi isso, passou mais sacrifício, vem mais fogueira santa, e toda fogueira santa a gente sacrifica. Eu não fico fora de nenhuma fogueira santa. Toda fogueira santa eu já fico pensando, meu Deus, o que é que o Senhor quer? Porque tudo que eu tenho é de Deus. Eu não tenho isso aqui e falo, não, isso aqui é meu, não. É meu por enquanto. Quando Deus me pedir, vai para o altar, porque eu não tenho o coração apegado a nada. Eu costumo dizer que a fogueira santa é uma ponte que nos leva mais rápido até Deus. Eu tenho essa frase comigo, me acompanha há muitos anos. De tudo isso que eu recebi de Deus, casamento, uma esposa, empresa, um lar para morar, um carro, mediante tudo isso, o maior tesouro que eu recebi, que eu valorizo, que eu faço de tudo para me cuidar, é o Espírito Santo.